Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mais uma vez falar sobre alfabetização. Hoje eu vou mostrar para vocês, no meu ver, no meu entendimento, por que eu acho que hoje em dia, crianças estão chegando no terceiro, no quarto, no quinto ano, sem saber ler. Apesar de que eu fiz alguns vídeos no canal há uns dias para trás e tem pessoas que eu não sei se eu entendi direito esse comentário, igual uma seguidora aqui, com todo respeito aí a seguidora, escreveu assim: a criança tem do primeiro ao quinto ano para ser alfabetizada. Aí eu não sei se ela quis dizer, no sentido assim, porque a alfabetização não é apenas a criança saber assim, ler uma palavra, ler o que está escrito. A alfabetização é algo mais amplo, não é mesmo? Ela envolve também o letramento, envolve, igual se for assim, ela falou que tem até o quinto ano. Se for até o quinto ano para o aluno saber interpretar um texto, aí tudo bem, um texto maior, escrever com palavras assim mais elaboradas, aí ok. Agora, alfabetização que eu falo, porque eu sempre trabalhei com o primeiro ano, é alfabetizar assim, ensinar a criança a ler. Para mim, qual que é o meu objetivo no primeiro ano? Que o meu aluno aprenda a ler e escrever, que ele consiga escrever um bilhete, que ele consiga ler um texto, assim, uma parlenda, que ele consiga ler um rótulo, uma embalagem, montar uma frase, consiga fazer uma continha, de adição, de subtração. Isso que é o meu objetivo, tá? No primeiro ano. Então, quando eu falo aqui de alfabetização, a alfabetização é no primeiro ano, tá? No primeiro ano, a criança aprender a ler e escrever. É esse o meu objetivo, das crianças aprenderem a ler. Agora, eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença, O que eu acho que vem acontecendo, que hoje em dia a gente encontra crianças, no terceiro, no quarto, no quinto, que não sabem ler, nenhuma frase. E não sabe escrever também nenhuma frase, tá? É o que a gente observa, em algumas salas de aula. Vou mostrar para vocês o seguinte: eu, como professora de primeiro ano, eu observo que hoje em dia os livros parecem não estar muito ali dedicados, focados na questão de ensinar alguém a ler e escrever. Eu estou aqui com um livro de primeiro ano, tá? Aí não vou mostrar a capa do livro porque a ideia não é denegrir, não é expor livro nenhum ou mostrar aqui no canal para tentar falar com as pessoas, isso é bom ou isso é ruim. Temos aí, logo no início do livro, ele nos traz ponto de partida. Traz aí um texto, que fala sobre a infância. Carola brinca de bola, Renato de gato e rato, por aí vai. Vocês já devem ter visto esse texto. Depois, pessoal, já vem aí, número 1. Você já tinha ouvido a leitura de um poema antes? Comente com o grupo. Então é só uma coisa ali oral, A criança não vai escrever nada. Depois de acompanhar a leitura do professor e observar a imagem, é possível entender o que o poema fala? Faça um desenho sobre o que ouviu do poema. Isso logo nas primeiras páginas do livro. Próxima página. Acompanhe a leitura das seguintes palavras. O que elas têm em comum? Só que a criança não sabe ler, A criança não sabe ler e muitas vezes não conhece nem as letras do alfabeto. Aí, beleza. Ouça a leitura do poema mais uma vez. Com a ajuda do professor, ligue o nome da criança ao brinquedo correspondente. Próxima atividade. Se o seu nome estivesse no poema, qual seria o seu brinquedo? O nome da criança com o brinquedo, Vocês repararam que no poema os brinquedos rimam, O nome do brinquedo rima com o nome da pessoa. Com a ajuda do professor, escreva seu nome no quadro abaixo, pinte o brinquedo de que você mais gosta e em seguida escreva um novo verso. A criança já vai escrever um verso, só que a criança não sabe ler e não sabe escrever nada. Então, muitas vezes, esse tipo de atividade, o professor tem que ficar de mesa em mesa, até ditando as letras para a criança, tá? Porque é assim que acontece, a criança fala, vamos fazer um poema, muitas vezes não surte, aquela ideia para a criança fazer o poema. Então, muitas vezes, o que eu observo nesses livros de primeiro ano é que o professor, ele vai tentando puxar, igual na minha sala de aula, eu vou tentando puxar a resposta deles.
É igual na parte de história. Na parte de história do livro, fala sobre a cultura indígena, sobre culturas, famílias de outras partes do país. Aí vem as perguntas, o que há de semelhante nessa com a outra família? E na sua família, como que é? Objetos antigos. Escreva no espaço abaixo, forme um texto junte-se a um colega e pense em um texto sobre isso e aquilo. É sempre assim as atividades, são coisas que a gente tenta, né, ir falando com o aluno, tendo um diálogo, para ver se surgem as respostas, mas muitas vezes elas não surgem uma resposta igual seria, né, coerente para o livro. Então a gente tem que ir lá, passar no quadro e o aluno copiar no caderno. Copiar no livro, né, a resposta. E muitas vezes, o que acontece? Eu tô lá na número 1, gente, que tal a gente fazer assim? O que vocês acham? Aí formula uma resposta. Eles estão pondo a resposta da 1 lá na 2. Da 2, tá pondo lá do outro lado do livro. Muitas vezes o aluno ainda não consegue nem pôr no lugar certo, no espaço correto. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Quem tá aí com o primeiro ano, pode escrever aqui nos comentários se eu tô falando alguma mentira. Aí vamos continuar aqui, ó. Acompanhe a leitura da adivinha. Converse com o professor e os colegas para descobrir a resposta. O que é o que é? É meu, mas meus amigos usam mais do que eu. Depois traz um outro aí, ó. Uma música, né? A música do alfabeto. A de avião, B de bola, C de cachorro, D de diamante. Aí tem aí uma letrinha para cada nome, né? Vamos ver aqui as atividades. Em grupos e com a ajuda do professor, façam uma leitura dos versos indicados. Sublinhe o verso da letra da canção que começa com a mesma letra do primeiro nome de cada um dos participantes do grupo. Aí eu vou lá, né? Mariazinha, seu nome começa com que letrinha? Qual que é a primeira letra? Ah, é M, tia. Então vamos lá no texto para a gente sublinhar. Tem que ir de mesa em mesa para poder fazer essa atividade. Encontre palavras que começam com a primeira letra do nome de duas cores favoritas do grupo e pinte-as de verde. Quais são a sua cor favorita? Ah, minha cor é vermelho. Vermelho começa com que letra? Aí o menino fala fala uma letra que não tem nada a ver, né? Aí você tem que ir lá, aí ajuda um por um, entendeu? Um por um. Uma sala com 30, imagina como que é, né? Para poder. E outra, o horário, né? Muitas vezes também o professor de primeiro ano, teve um dia que uma moça, né? Professora que começou a dar aula agora, ela virou para mim e falou assim: ô Cláudia, eu não tô conseguindo administrar os horários. Aí era o seguinte, ela falou que ela tinha no dia um horário de português, 2 de matemática, um de geografia e o outro de história. Aí, tipo assim, ela ficou até a hora do recreio só em português. Depois do recreio, matemática, foi colar o para casa, acabou o horário. Eu falei com ela, então, mas é assim mesmo. Eu também. Não consigo todos os horários. Porque pensa bem, uma atividade dessa aí, onde o aluno vai ter que olhar a letra do nome dele. Eu sou uma professora, eu faço ficha para os meus alunos, a fichinha com o nome, né? Aí eu peço para todo mundo tirar a fichinha. Aí vamos ver aqui, ó. Seu nome começa com que letra? Aí o outro tá chamando, lá do outro lado da sala. Aí, espera aí um minutinho, meu bem, espera aí. Vamos ver aqui, por exemplo, Amanda. Seu nome começa com que letrinha? Com A. Então vamos lá no poema para você ver qual palavrinha que vai começar igual o seu nome. Só que aí você tem que explicar isso em cada mesinha, entendeu? Nisso, para você fazer 2, 3 páginas do livro, já vai ter tomado o horário, né? Até a hora do recreio, igual essa professora me falou, né? Vamos continuar vendo aí as atividades, ó. Na outra página aqui, ó, na 23. Na letra da canção, a música do alfabeto, 3 importantes letras estão faltando: K, W e Y. Faça uma pesquisa em jornais, revistas, recorte e cole abaixo palavras que contenham essas letras, depois complete os espaços nos novos versos da canção com uma das palavras encontradas. Isso aqui é uma atividade que uma criança que ainda não sabe ler e nem escrever, ela dá conta de fazer? Tem esse texto da infância,
Carola brinca de bola. Renato de gato e rato. Tem aí. Beleza. Observe as palavras extraídas do texto. Pinte as letras que se repetem em cada coluna. Acompanhe a leitura do trecho do poema Infância. Aí tem mais sobre o poema. Agora observe as obras do pintor Ivan Cruz. Escreva o nome das crianças de acordo com cada brincadeira. Aí são atividades que muitas vezes o próprio professor tem que ir lá no quadro e dar a resposta, porque a maioria das crianças de primeiro ano, que eu tô falando, não tem autonomia para fazer essas atividades dos tipos de livro que nós temos nos dias de hoje, tá? Vou continuar mostrando aqui, ó. Com a ajuda de um colega, acrescente à lista abaixo o nome de 2 brincadeiras que vocês gostam. Aí eu gosto de brincar de boneca, eu gosto de pique-esconde, eu gosto de pique-pega, eu gosto de pique-altinho, eu gosto de videogame, eu gosto disso, eu gosto de pular corda. Você tem que ir em cada mesa, né, para poder tá ajudando. Para poder render mais, o que eu faço? Eu falo com eles assim, ó, gente, para poder render mais, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui no quadro, ó. Vamos escolher 3 brincadeiras que favorita. Aí escolheram lá, por exemplo, pique-pega, que é uma que todo mundo gosta, né? Pular corda e pique-esconde. Aí eu escrevo no quadro. Quem aqui escolheu pique-pega vai copiar esse lado aqui. Aí eu coloco, risco o quadro. Pique-esconde vai copiar isso aqui. Quem é pular corda vai copiar isso aqui, para poder ir dando conta do livro. Aí, olha só. Usando os nomes e as palavras que estão no quadro da página anterior, complete o poema a seguir. Não se esqueça de dar um título a ele. Vamos ver outras aqui, ó. Olha só. Aqui temos um texto, né? Amigos do peito. Todo dia eu volto da escola com a Ana Lúcia da esquina. Da esquina não é sobrenome, é o endereço da menina. O Bruno, do prédio da frente, o Ricardo, do 7º andar, o irmão da Lúcia da esquina. Beleza, tem esse texto, né? Não vou ler muito para o vídeo não ficar muito longo. Temos o texto, próxima atividade. Número 2, qual é o título do poema? 3, para identificar os amigos do peito, o autor do poema usou o endereço e não o sobrenome deles. Escreva o nome de 2 amigos seus e assim crie novos versos para o poema. Uma criança que não sabe ler, não sabe escrever ainda, ela sabe fazer isso aí, criar verso? Agora, se você ainda tem dúvidas, eu vou te perguntar o seguinte. Se eu colocar esse texto aqui, ó, esse texto aí que eu tô vendo na tela, tá vendo? Ele tá em outra língua, tá em japonês. Se eu pedir para você, retire do poema, tal, se eu pedir para você essa mesma pergunta aqui, ó, vamos voltar à pergunta, ó. Qual é o título do poema? Você sabe achar o título aí? Se eu pedir para você, o autor do poema usou o endereço e não o sobrenome. Escreva o nome de 2 amigos seus e assim crie novos versos para o poema. Se eu pedir para você criar novos versos com esse texto aqui da tela, você sabe criar novos versos? Se eu fizer uma pergunta para você responder, pondo esse texto aqui, você sabe? Creio que não, né? Então, eu creio que seja dessa mesma forma. Uma criança de primeiro ano, ela ainda não sabe. Ela não sabe ler, não sabe escrever, ela vê um texto, ela não sabe por onde começa, por onde termina, né? Os livros que vêm pra gente nos dias de hoje, eles passam um conhecimento de mundo, né? Igual assim, nesse livro, primeiro ano, fala sobre poema, mostra tirinha, mostra aquelas onomatopeias, faz perguntas, muitas perguntas sobre o texto, mostra famílias de outras partes do mundo, mostra tipos de moradia de tudo quanto é lugar, e tem sempre uma interpretação sobre o texto, né? Isso é válido? É válido, mas isso é o principal? Isso é o principal para o primeiro ano, na sua opinião? Claro que cada um tem a sua opinião, né? Agora eu vou mostrar para você quais os tipos de atividade que eu acho que realmente alfabetiza. Eu acho não, eu tenho certeza para mim, né, que funciona comigo, nas turminhas que eu já ensinei. Esses tipos de atividade aqui, ó, onde se trabalha primeiro, né, que eu acho o seguinte, quando uma criança chega no primeiro ano, a gente tem que partir da ideia que ela não sabe ler e não sabe escrever.
Então, primeiramente, tem que ser mostrado as letras, o som das letras, como que os pedacinhos, né? A junção dessas letras que vão formar pedacinhos, que são as sílabas, e quando junta essas sílabas, tudo de forma lúdica, vamos formar palavrinhas. Essas palavrinhas vão formar frases, né? O que elas vão ver aí nos livrinhos e no mundo afora, né? Na sociedade, nos cartazes aí, no outdoor, na rua, na capa de um livrinho. Ela vai ver uma frase. Das frases, a junção de frases, vão ver pequenos textos, não é mesmo? E depois dos textos, aí sim que entra esses gêneros textuais. Ou seja, uma alfabetização que parta do pequeno para o grande, e não como vem sendo feito atualmente, onde já chegam com textos grandes, prontos, como se aquela criança, vendo aquilo ali, ela vai adivinhar tudo e vai aprender a ler, o que não acontece. Eu sou muito criticada? Sou, porque tem gente que fala assim, não, mas não é assim, que hoje em dia tem que evoluir, mas assim, é uma evolução que aconteceu aí na educação, uma evolução que na prática mesmo, a gente observa que não tem tanto resultado, né? Porque senão não teriam tantas crianças de 5º ano que não sabem ler e não sabem escrever, não é mesmo? Então, olha só, se a gente for olhar como que eu fui alfabetizada e como que hoje as pessoas estão sendo alfabetizadas. Se eu for olhar mais de 26 anos atrás, como que eu fui alfabetizada? Tinham, primeiro, na educação infantil, né, falava o prézinho, tinha o primeiro período, segundo período, nós já fazíamos muitas atividades trabalhando a coordenação motora. Enfeitar letras com aqueles papelzinho crepom, fazendo bolinha, essas atividades de coordenação. Depois, nós fazíamos aquelas atividades, tipo assim, L, 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 fazendo aqueles pontilhados para trabalhar a coordenação motora. No terceiro período, era primeiro período, segundo período, terceiro período, que seria hoje um primeiro ano. Nesse terceiro período, entravam as cartilhas, que eram super ilustrativas, e elas tinham aquele pensamento, né? Aquela sensibilidade que era preparada para uma pessoa que ainda não sabe ler e não sabe escrever, o que não acontece nos dias de hoje. Ou seja, vinham as lições. Nas lições trabalhava-se as vogais, o som das vogais, a junção de uma vogal com a outra, que também forma som, tipo o A e o I, ai, oi. Depois que vinham esse tipo de atividade, família silábica da letra B, aí tinha todas aquelas atividades, tinha o pontilhado, sim, que as pessoas criticam, mas assim, se eu não sei como que traça, é a mesma coisa. Se eu gosto de desenhar, mas, por exemplo, uma pessoa que não sabe desenhar, tem como falar assim, desenha pra mim tal coisa, faz um desenho de um carro pra mim. A pessoa não vai saber por onde começa e nem por onde termina, não é mesmo? Agora, se ela tiver um modelo, se ela for treinando como que faz, pelo treino, pela repetição, ela acaba aprendendo também, né, como fazer. Essa é a minha opinião, né? Então, naquela época, né, que eu fui alfabetizada, eu não tinha ajuda nenhuma em casa. Minha mãe também não sabia, ela também trabalhava o dia inteiro. E pai, eu não tive. Então, eu não tinha ajuda em casa. E mesmo sem ter ajuda, só na escola, com essas atividades, trabalhando devagar as famílias silábicas. Eu lembro que a minha professora, ela chegava e falava assim, gente, hoje eu trouxe outra amiguinha. Aí ela sempre vinha com uma letrinha. Ela vinha, por exemplo, com a letra B. Eu trouxe outra amiguinha, que olha o B bem barrigudinho. Ela fazia aquela barriguinha da letra B, trazia a letra enfeitadinha, com chapéuzinho, alguma coisa assim que chamava a atenção, e vinham várias atividades, como tarefa também, e aquelas atividades que eram de acordo, né, com aquilo que foi aprendido dentro da sala de aula. Essas tarefas eu conseguia até fazer sozinha, né, conforme eu disse para vocês, eu não tinha esse acompanhamento em casa.
Depois que trabalhava uma família silábica, a gente já tinha uma noção qual seria a próxima, né? Igual trabalhou a família do B, depois a do C, depois a do D. A do C, trabalha-se o som separado, né? Primeiro é o C com A, com O e com U. Porque o C e o Si, o som é diferente. Então, era trabalhado depois. Então, assim, através dessas atividades, com essas lições, nós conseguíamos sair, né, desse terceiro período aí, alfabetizados. Quando a gente chegava na primeira série, nós já sabíamos ler e escrever. O alfabetizado que eu tô dizendo é isso, entendeu? Nós sabíamos ler uma coisa, né, tá escrito, ler um bilhete, ler uma frase, né, e aí eram só ir acrescentando conteúdos. Aí sim poderia vir um livro, né, com atividades, né, iguais a essas que eu mostrei para vocês, tá bom? Agora, hoje em dia, as coisas parecem que tá começando do contrário, né? Primeiro vem com texto, com aquele monte de coisa, e aquele monte de texto, é trava-língua, é receita, é um monte de coisas que no final das contas, você que trabalha com o primeiro ano, se você pegar o livro, por exemplo, falar com os alunos, ler o texto, por exemplo, Amigos do Peito. Faz de conta que você tem esse livro aqui na sua sala. Se você pegar o livro e ler esse texto para as crianças, falar com seus alunos. Ô, turminha, vou dar para vocês 15 minutinhos. Aí vocês respondam para mim aí a número 2 e a número 3. Sua turma, seus alunos, conseguem fazer essas atividades? Responda aqui nos comentários se eles conseguem. Se você pegar seu livro de primeiro ano, pedir para sua turma, ó, faça para mim a página 35 do livro, a página tal do livro, eles fazerem aí, depois você esperar eles trazer para você corrigir e depois você corrigir no quadro. Eles conseguem, são muitos, e a maioria consegue, tem essa autonomia para estar fazendo essas atividades do livro? Ou eles precisam da sua ajuda, precisam que você passe no quadro? Tem dificuldade até para copiar a resposta do quadro? O que vocês acham? Escrevam aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? Para quem quiser me criticar, falar que eu tô ultrapassado, ó, não tem problema, né? Todo mundo tem a sua opinião, tá bom? Não tem problema algum. Quero mandar um grande beijo para vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.